Svabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurum Chadivya Bhagavat Premnoi Vijapradam Vancha Kalpatarubhyascha Kipasindubhya Hivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyananti Mirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Boa noite para todo mundo. Fico muito feliz mesmo a gente estar aqui mais um dia junto para falar sobre astrologia, falar sobre filosofia védica, fazer a leitura das escrituras e também a gente vai falar um pouco sobre as efemérides e aproveitar para fazer uma revisão também durante essas efemérides e trazer o entendimento de alguns carakas muito importantes que estão acontecendo agora nesse período de entre eclipses, né? Muito significativo esse momento também. É até interessante observar uma certa desorientação. Então tá tudo bem se alguém estiver se sentindo meio perdido, meio desorientado, achando as coisas meio confusas, porque realmente esse eclipse, ele é um grande portal que foi aberto por esse primeiro eclipse e que vai acontecer o segundo eclipse fechando essa transição. E é muito importante que a gente tenha esse discernimento para escolher conscientemente qual é a realidade que a gente vai escolher viver. E é a realidade de consciência, porque a realidade objetiva, o mundo material, por incrível que pareça, como Shrila Maharaj fala, ele é sempre favorável. Então, qualquer coisa que possa estar acontecendo ao nosso redor é favorável para o nosso desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque se for bom, isso significa um mérito, isso significa um karma bom. E se a gente estiver passando por alguma dificuldade, isso significa uma purificação. Significa que a gente está se livrando de algum karma ruim. Então, o importante é o estado de consciência, que a gente atravessa esses fenômenos entendendo e buscando qual é o aprendizado que a gente está tirando de cada situação. Entendendo que, em última análise, tudo faz parte da escolha que a gente fez. E as nossas escolhas de vidas passadas fizeram com que a gente nascesse agora, nesse tempo, lugar e circunstância para viver, e aí num contexto genérico, a sociedade e o tempo em que a gente vive hoje. Então, é muito interessante trazer esse tipo de interpretação quando a gente pensa em relação às efemérides, porque as efemérides são uma leitura genérica do posicionamento e dos resultados desses posicionamentos dos planetas nas nakshatras e nos signos, e aí depois como isso influencia o mapa da gente diretamente. Entendendo que isso acontece também em diferentes camadas, então a gente tem um mapa natal, que é a configuração a partir do ascendente e os graus do ascendente. A gente tem a configuração do Bhava Chakra, que é quando a gente pega os graus do ascendente e leva ele para a cúspide, que são os 15 graus, onde dá o máximo efeito. E aí a gente avalia onde os planetas e as nakshatras estão gerando resultados. A gente tem o Chandra Lagna,
que representa a forma e o funcionamento da nossa mente. Então, como a nossa mente percebe o meio ambiente e os sentimentos, o que acontece com ela. Então, a mente é o receptáculo dos sentidos, é o processador. Então, a visão, a audição, o tato, o paladar, está tudo conectado com os objetos dos sentidos. E a partir da forma como a gente lida com os objetos dos sentidos, a gente cria marcadores que são processados pela mente, e através dos marcadores, dos indicadores de se aquilo é bom ou ruim, para a gente faz determinados tipos de escolhas. Então é interessante olhar pelo Chandralagna, e o Chandralagna é quando a gente pega o posicionamento da Lua no signo onde ela está, e a gente gira o mapa até a Lua ir para o ascendente. Então a gente observa a partir da Lua no ascendente, e o posicionamento de todos os planetas e dos signos vai representar a forma como a nossa mente percebe e lida com a realidade. E aí tem o Surya Lagna também, que seria a gente colocar o Sol no ascendente, e isso vai trazer uma ideia também de como a gente se auto-identifica. Por quê? Porque o Sol é a nossa potência interna, é o nosso brilho interno, e de certa forma é uma ideia de como a gente se vê e a gente pensa sobre si mesmo. Não necessariamente é a forma como os outros veem a gente. Então, só aí a gente já viu 4: Lagna, Bhava Chakra, Chandralagna, Surya Lagna. 4 formas diferentes de observar só o mapa natal. E aí a gente vai ter os dashas, que são os períodos Vishantari, que também vai trazer uma certa modificação da forma como a gente olha o nosso mapa natal. E a gente vai ter os trânsitos sobre todos esses possíveis mapas observados a partir dos planetas Sol e a Lua, ou do Bhava Chakra ou do Lagna, com os signos completos. Eu vou dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam. A gente está no 3º canto, o capítulo 25, o verso 38. Da conversa entre Kapiladeva e a mãe dele, Devahuti, que está sendo narrada por Shukadeva Goswami, Maharaj Parikshit, e que a gente está agora mais uma vez repetindo. E como eu estava explicando antes, é muito importante a gente entender que a leitura desse texto e a interpretação, a forma como a gente vai absorver esse conhecimento, gera um poder, gera um tipo de mérito espiritual que fala justamente sobre a ideia de transcendência. Então, a única forma que a gente tem de superar todas as energias que estão contidas dentro do nosso mapa. Então, a gente está estudando um mapa, certo? E aí a gente vai ver que tem coisa boa e que tem coisa ruim. Como é que a gente pode superar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins e avançar espiritualmente? É isso que essa escritura está falando. E é isso que exatamente Shukadeva Goswami, Maharaj, Kapiladeva, é o que Kapiladeva está ensinando para a mãe dele, Devahuti. Como ela pode se livrar do ciclo de nascimentos e mortes. Então, verso após verso, Kapiladeva está explicando para a mãe dele de uma maneira didática como ela pode desenvolver Bhakti Yoga através de um processo que é chamado de Sankhya Yoga. E esse processo de Sankhya Yoga, ele... eu até esqueci de falar, eu pulei. Essa é a conversa de Kapiladeva com a mãe Devahuti.
que está sendo narrada por Maitreya para Vidura e que está sendo repetida por Shukadeva Goswami para o Maharaj Parikshit. Por quê? Porque a primeira vez que Sankhya Yoga é falada é agora por Kapiladeva. Depois, ela vai ser falada justamente por Krishna no Bhagavad Gita. E depois ela vai ser repetida por Maitreya para Vidura. E depois ela vai ser repetida por Shukadeva Goswami para o Maharaj Parikshit, entendendo isso como uma sequência lógica histórica, né? Mas esse conhecimento originalmente foi revelado por Brahma durante a criação do universo. Então, é um conhecimento muito, muito antigo. E, além dos versos que são o diálogo de Kapiladeva com a mãe dele, a gente tem os comentários de Srila Prabhupada, que justamente vão dar profundidade e explicação a esse verso de Kapiladeva. Então, nos encontros anteriores, a gente tem os versos anteriores desse capítulo e de outros capítulos também, que estão relacionados diretamente à astrologia, né, aos jyotis. E eu vou continuar do verso 38. Eu não estou fazendo a leitura do verso em sânscrito, eu estou fazendo só a leitura da tradução em português. Então, todas as glórias são para Srila Prabhupada, que compilou e organizou toda essa tradução, primeiro para o inglês, e fez todos os comentários, e a gente vai ler a tradução dos comentários de Prabhupada em português. Então, Jai Prabhupada. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, que Jai. Verso 38. O Senhor continuou. O Senhor é Kapiladeva. E só para lembrar, Kapiladeva é uma criancinha. Então ele é um menininho falando para a mãe dele sobre a verdade transcendental. Mas ele é uma encarnação de Deus e é consciente disso. Então ele está revelando através do mérito espiritual dela a forma pela qual ela pode alcançar a transcendência. Então, ele é chamado de Senhor, mas porque ele é um avatar, ele é uma encarnação divina, mas ele é uma criança. Então, o Senhor continuou. Minha querida mãe, os devotos que recebem tais opulências transcendentais nunca são delas privados. Nem armas, nem o passado tempo podem destruir tais opulências. Visto que os devotos me aceitam como seu amigo, parente, filho, preceptor, benfeitor e deidade suprema, eles não podem ser privados de suas posses em tempo algum. Eu vou fazer um comentário rápido e vou ler o comentário de Prabhupada, porque aqui Kapiladeva já revela uma outra coisa muito elevada dentro do processo de Bhakti Yoga, que é estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. E Deus pode se manifestar em diferentes aspectos. Então a gente pode entender Deus como um melhor amigo, como um parente, como um filho, como um pai, como uma pessoa amiga, um benfeitor, e como uma deidade, como uma forma suprema, separada mesmo, como uma forma divina separada. Deidade aqui que fala, a gente pode entender também como uma imagem que representa Deus. Deus pode se apresentar de infinitas formas. E por causa disso, esses devotos, essas pessoas que procuram e se relacionam com Deus, não são privados de nada, porque Deus mantém tudo o que eles necessitam. Então, o significado de Prabhupada é o seguinte. Afirma-se no Bhagavad Gita que alguém pode elevar-se aos sistemas planetários superiores, inclusive a Brahma Loka, em virtude de atividades piedosas. Porém, ao se acabarem os efeitos dessas atividades piedosas,
ela volta novamente a esta terra para começar uma nova vida de atividades. Então aqui já está falando, Prabhupada explicando o funcionamento do karma, que é justamente o que a gente estava falando. Acúmulo de karma bom faz a gente ter vidas celestiais e acúmulos de karma ruim faz a gente ter vidas infernais. Prabhupada está dizendo que se a gente acumular mérito suficiente, a gente pode ir viver num planeta como o Brahma Loka, que é o planeta mais elevado. É um planeta onde existem infinitos tipos de prazeres. Mas quando acabar o crédito da gente, quando acabar esse mérito, a gente volta para esse mesmo planeta para acumular mérito de novo. Mas o que está sendo explicado por Kapiladeva, e Prabhupada vai explicar também, é se você adquire Bhakti Yoga, devoção, você atravessa esse plano de Brahma Loka para uma região onde você não volta mais para o mundo material para poder continuar realizando atividades que vão gerar karma. Então, Prabhupada continua. Desse modo, mesmo que sejamos promovidos ao sistema planetário superior, para gozar de prazeres celestiais e de longa duração de vida, ainda assim, este não será um arranjo permanente, mas, quanto aos devotos, os seus bens, a obtenção de serviço devocional e a consequente opulência de Vaikunta, mesmo neste planeta, nunca são destruídos. Vaikunta já é um desses planos que estão acima do nascimento e da morte. Neste verso, Kapiladeva chama sua mãe de Shantarupa, indicando que a opulência dos devotos são fixas, porque os devotos estão eternamente fixos na atmosfera Vaikunta, que se chama Shantarupa. Shanta significa impessoal também. Shanta é pacífico. É uma relação de... tem uma definição que é como a natureza do ambiente. Então, Shantarasa, que aqui está como Shantarupa, porque Rupa é forma, Rasa é sabor. Então, Shantarasa, o sabor de Shanta, é um sabor que a pessoa experimenta através do meio ambiente. Então, o meio ambiente é favorável. Então, o meio ambiente está gerando Shantarasa, é um meio ambiente favorável. Só que ele é impessoal, ele não se relaciona diretamente. Então, pode ser árvores, pode ser flores, pode ser uma paisagem. Tudo isso está em Shantarasa e aqui como Shantarupa, a forma pacífica, a forma de ambiente. Só que em Vaikunta, então, é eternamente dinâmico também. Então, que se chama Shantarupa. Por estar no modo da bondade pura, sem perturbação dos modos da paixão e ignorância. Uma vez que alguém se fixe no serviço devocional ao Senhor, sua posição de serviço transcendental não poderá ser destruída, e o prazer e o serviço farão apenas aumentar ilimitadamente. Para os devotos ocupados em consciência de Krishna, na atmosfera Vaikunta não há influência do tempo. No mundo material, a influência do tempo destrói tudo, mas na atmosfera Vaikunta não há influência do tempo nem dos semideuses, porque não há semideuses nos planetas Vaikunta. Então, o que acontece? Todos os fenômenos que existem no mundo material são controlados pelos semideuses, que são os encarregados de cuidar dos fenômenos. Então, Indra, que é o rei dos deuses, ele é o controlador do trovão, da chuva. Tem Vayu, que é o controlador do vento. Surya, que é o próprio deus do sol. Chandra, que é a lua. Então, vários deuses controladores do que acontece dentro do universo material. Mas em Vaikunta,
eles não são deuses. Eles não controlam nada em Vaikunta. Em Vaikunta só vão entrar aqueles que são devotos de Deus, como o Prabhupada está falando, mas aqueles que se relacionam amorosamente com Deus. Aqueles que possuem devoção, amor, afeto por Deus. Então, indiferente, né? Tem isso também. Indiferente da religião que a pessoa tiver, a forma de conexão que ela estabelece com o divino para ela é o que garante ela ir para o plano transcendental que ela está meditando e que ela está agindo naquela direção. A gente está falando em relação à consciência de Krishna por causa de um entendimento filosófico específico que ao longo do tempo a gente vai aprofundando, mas que é uma filosofia extremamente elevada. Por mais que a gente não tenha acesso fácil ao significado de todas essas palavras, o nosso inconsciente ele vai se ajustando a essa concepção e em algum momento a gente vai tendo os insights do que isso realmente significa. Então, Gurudeva também falava, mesmo que você não esteja entendendo agora, continue ouvindo, continue tentando, continue praticando, que em algum momento a verdade vai se revelar dentro do seu coração. Então, Gurudeva falava, Bhakti é um processo de coração para coração. Quando a gente realmente está buscando pela nossa evolução, o conhecimento ele se revela, porque a verdade já está dentro da gente, ela permeia tudo, Sat, Chit, Ananda. Então a nossa alma ela é feita de conhecimento, eternidade e êxtase. A gente só esqueceu disso. A gente perdeu a conexão com esse lugar. Então, a leitura, a interpretação e a associação fazem com que a gente vá recuperando essa memória espiritual, né? Continuando. Não tem semideuses em Vaikunta. Porém, na atmosfera Vaikunta, não há influência dos semideuses ou do tempo. Portanto, não há possibilidade de destruição. Quando o elemento tempo está presente, certamente há destruição. Mas, na ausência do elemento tempo, passado, presente ou futuro, tudo é eterno. Portanto, este verso usa as palavras Nakshanti, indicando que as opulências transcendentais não serão jamais destruídas. Descreve-se também o motivo da ausência de destruição. Os devotos aceitam o Senhor Supremo como a personalidade mais querida e correspondem com ele em diferentes relações. Eles aceitam a Suprema Personalidade de Deus como o amigo mais querido, o parente mais querido, o filho mais querido, o pai mais querido, o bem-querente mais querido ou a mais querida deidade. O Senhor é eterno. Portanto, qualquer relação na qual o aceitemos também é eterna. Confirma-se claramente nessa passagem que as relações não podem ser destruídas, e por isso as opulências dessas relações não serão jamais destruídas. Toda entidade viva tem a propensão a amar alguém. Podemos ver que, se alguém não tem objeto de amor, geralmente dirige seu amor ao animal de estimação como um cão ou um gato. Assim, a eterna propensão ao amor em todas as entidades vivas sempre está procurando um lugar para residir. Neste verso, podemos aprender que podemos amar a Suprema Personalidade de Deus como nosso objeto mais querido. Objeto não como coisa, né? Objeto como ideia. Como amigo, filho, preceptor ou bem-querente. Que não haverá enganação nem fim para este amor. Desfrutaremos eternamente da relação com o Senhor Supremo sob diferentes aspectos. Um aspecto especial desse verso é a aceitação do Senhor Supremo como o Supremo Preceptor, o Pai original.
esse comentário ainda continua, eu vou dar continuação para o verso 39, 40. Assim, o devoto que adora a mim, o Senhor onipenetrante do universo, com serviço devocional inabalável, abandona todas as aspirações a ser promovido a planetas celestiais ou a tornar-se feliz neste mundo, com riqueza, filhos, gado, lar ou qualquer coisa relativa ao corpo. Eu o levo para o outro lado do nascimento e da morte. Então, eu quis vir logo para esse verso porque ele já explica o que o comentário de Prabhupada estava explicando. Então, só para eu ler de novo. Assim, o devoto que adora a mim, o Senhor onipenetrante do universo, com serviço devocional inabalável, abandona todas as aspirações a ser promovido a planetas celestiais ou a tornar-se feliz neste mundo com riqueza, filhos, gado, lar ou qualquer coisa relativa ao corpo. Eu levo para o outro lado do nascimento e da morte. Então, assim, eu vou ler o comentário de Prabhupada. É um comentário grande também, porque esse verso ele é complexo. Por quê? Porque a gente está conectado com o aspecto material da existência. Então, através de uma lógica deturpada, a gente acha que, através da religião e através de adorar a Deus, a gente vai conseguir riqueza, a gente vai conseguir filho, a gente vai conseguir uma casa boa e a gente vai conseguir qualquer coisa relativa ao corpo. Mas se a gente está adorando a Deus e se relacionando com Deus por causa disso, o que significa a transcendência? Porque se a ideia é ir para um plano transcendental, por que eu vou estar negociando com Deus por coisas materiais? Se eu já entendi que tudo no mundo material é transitório, só vai gerar apego e ilusão. Então, aqui, muito rapidamente, Kapiladeva já explica para a mãe dele que quando, através do serviço devocional inabalável, a pessoa se relaciona com Deus, ela abandona todas as aspirações materiais. Ela não está mais negociando com a matéria. Então, essa negociação com a matéria se chama Karma Kanda. E é uma das atividades recomendadas como remédio também astrológico. Então, existem determinados tipos de atividades materiais, como recitação de mantras, caridade, sacrifício, que podem ser feitas para conseguir coisas materiais de volta, coisas materiais como um retorno. Mas existem as práticas de Bhakti Yoga que não visam resultado material. Mas não quer dizer que o resultado material não venha de alguma forma, porque Krishna mesmo ele explica no Bhagavad Gita que tudo o que for para o serviço vai estar disponível. Então, tudo o que for para a manutenção do serviço, para a existência do serviço, já está garantido. A gente só precisa se alinhar com qual é o nosso serviço, entendendo a ideia de Dharma e Karma. Então, quando o Dharma se alinha com o Karma, isso quer dizer a ação correta. Isso quer dizer a ação voltada para a evolução espiritual, para buscar pela transcendência. Então, tem até o Yoga, né? Dharma, Karma, Dipati, Dosha, que é quando o regente da casa 9 está em conjunção com o regente da casa 10. Aí isso gera um yoga em que a ação dessa pessoa naturalmente gera méritos espirituais, porque já é uma ação ajustada ao Dharma. Então, porque tudo está conectado, né? A gente já falou isso outras vezes, mas é sempre muito interessante lembrar disso. Eu já vou ler o comentário do Prabhupada, mas é o seguinte: Parashara é o compilador original
da concepção e das técnicas dos jyotis, que é a astrologia. E isso é uma coisa muito matemática, isso é uma coisa muito lógica, isso é uma coisa muito complexa, de uma certa forma. Então, o filho de Parashara, Vyasadeva, ele compila os Vedas como as regras do universo. Então, o Rig Veda, Samaveda, Ayurveda e o Atharva Veda tem duas versões. Tem uma versão que fala que foi o próprio sábio, Urishi, filho de Brahma, Atharva, que escreveu o Atharva Veda, e há versões que foi Vyasadeva mesmo que fez, e Atharva só compilou depois. Mas a ideia é a seguinte: nesses Vedas estão as regras, as regulações, estão os rituais, estão todos os processos biológicos e existenciais do universo. Mas Vyasadeva não falou qual é o processo de transcender a essa existência material. Não nos 4 Vedas. Nesses 4 Vedas ele fala sobre o que está dentro do universo. Então Vyasadeva vai e compila o que vai ser conhecido como o 5º Veda, mas que na realidade é o Mahabharata e o Srimad Bhagavatam, que é uma narrativa dos processos pelos quais a gente pode ultrapassar o universo material e ir para o plano infinito, o plano transcendental. Como é que ele fez isso? Ele decodificou o código, a mensagem do pai dele, Parashara, sobre o funcionamento do universo. E ele narra o processo pelo qual você pode atravessar esse processo. Então a gente justamente está entendendo o que está além do condicionamento material. E a mente da gente, ela está condicionada materialmente. Então, a primeira coisa que a mente vai buscar é resultado. Então, se a gente está agindo no mundo material, a mente vai procurar pelo resultado dessa ação, mesmo a ação espiritual. Por isso, Kapiladeva fala, aqueles que se estabeleceram com um serviço devocional inabalável, eles entenderam que eles não estão buscando pelo resultado material. Então, eles não têm nenhuma aspiração no mundo material. Eu vou ler o comentário de Prabhupada, mas eu quero lembrar que vocês podem fazer pergunta a qualquer momento. E como esses comentários são grandes, e já são 9 horas, eu vou ler esse comentário. Deixa eu ver se o outro próximo também é grande. E a gente pode ir para fazer as efemérides e dar uma olhada também em como as efemérides estão gerando efeito nos mapas a partir dos ascendentes, porque a gente já tem uma certa variedade de ascendentes aqui também, trazendo essa ideia justamente do eclipse, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode levantar a mão, tem um botãozinho de levantar a mão, ou pode ligar o microfone também. Fala aí, Renato. Tá desligado o teu microfone. Oi, agora ligou. Enquanto eu estava lendo, eu lembrei que eu li um livro, Conversando com Deus, que me ajudou muito a entender esse processo. E aí, eu posso só te fazer uma pergunta sobre o meu mapa, com relação a isso, ou não? Não é a hora? Pode sim, mas espera só eu terminar esse comentário, porque aí a gente vai direto para o mapa. É porque tem a ver com isso, sabe? Com o que então você... fala, diz aí. Porque, na verdade, nesse livro Conversando com Deus, ele usava muito a escrita. E assim, eu tô no Dasha de Mercúrio. E meu Mercúrio está na casa 6, em Sagitário.
E aí ele aspecta minha casa 12 também. E eu percebi que esse ano foi mais intenso, mas já tem um tempo, que a escrita tem me ajudado muito nos meus processos, tanto intuitivo quanto terapêutico mesmo, sabe? E o meu Mercúrio está na casa 6 em Mula. Aí você acha que faz sentido? Ou é viagem da minha cabeça? Faz sentido, mas tem alguns pontos que tem que observar aí, que é o seguinte. O período de Mercúrio dura 17 anos. Então você tem que avaliar também qual é o Antardasha. Então é Mercúrio e algum outro planeta que está no Antardasha, ele vai gerar efeito também. É importante ver isso. Começou mais fortemente com Júpiter. Aí eu terminei, agora eu entrei no de Saturno. Certo. Beleza. Então, aí você olha justamente onde está Júpiter e onde está Saturno, mas entendendo que os resultados dependem do ascendente, mas os resultados de Mercúrio com Saturno são melhores um pouco do que o resultado de Mercúrio com Júpiter, porque eles não são amigos, Mercúrio e Júpiter. Mas se a pessoa estiver realmente buscando por um alinhamento espiritual, a intelectualidade pode favorecer o conhecimento, porque geralmente o intelecto ele não está buscando pela devoção, ele está buscando pela razão. Então existe uma divergênciazinha um pouco entre Júpiter e Mercúrio, e isso é contado pela mitologia deles também, né? A história de Júpiter e Mercúrio, Budi e Brihaspati, explica por que Brihaspati não gosta tanto de Budi, né? Que no caso é um filho dele, né? Que é filho da esposa dele. Eu não sei se tu conhece a história, eu posso contar ela na sequência também. Mas é interessante essa observação, por quê? Porque justamente a escrita está relacionada com Mercúrio. A casa 6 não necessariamente envolve a escrita, mas pode envolver um processo de cura. E esse aspecto que... Oi, Ana. Eu estou olhando o mapa dela. Acho que tem tudo a ver, sabe por quê? Envolve a digestão. A digestão e ela falou de processos emocionais, né? Então, sim. Saturno está com a Lua. Pode ter ajudado a digerir processos emocionais. Certo. É interessante. Certo. Na minha terapia, eu costumo sempre levar um texto, e ela falou isso comigo, sabe, na última vez. Ela acha riquíssimo, assim, como que eu consigo expressar meus sentimentos através da escrita. E eu não tinha, tipo assim, é uma coisa que vem muito, sabe, assim, não é uma coisa planejada, né? Ela vai acontecendo, assim, muito comigo, entendeu? E aí é isso. E como eu vi, né, muita leitura da amorosidade, esse livro Conversando com Deus, assim, é uma forma muito simples, assim, de ver esse relacionamento que ele na verdade, estava brigado, assim, né, tudo dando errado, e aí, através da escrita, ele foi, né, criando essa conexão, assim, é muito, muito, muito interessante mesmo o livro, assim, né, parece que são mais. Aí eu lembrei, desculpe interromper, pode voltar lá. Não, interessante. Depois a gente... Depois a gente volta para olhar a questão do mapa e esses resultados. Porque é interessante o que a Ana falou, a relação com a casa 6 e a digestão, e a forma como processa essas emoções. E Mula justamente vai levar para uma coisa muito profunda, né? Que poderia ir para o inconsciente através desse Drishti que manda para a casa 12. Isso falaria sobre sonhos, basicamente também sobre ter sonhos revelatórios de processos.
no processo acontece muitos momentos também que o sonho vai ajudando, entendeu? E olha que legal, o ascendente Asleixa, né, no D1, também é regido pelas nagas, né, age através de Mercúrio, então tem bastante processo purificatório através dessa escrita, dessa digestão emocional, e levando lá para Gêmeos, né, que é regido por Mercúrio também. Sim. Eu vim olhar aqui. Eu pensei que podia ser Gandanta esse Mercúrio, mas não é não. Tá com 4 graus. Beleza, eu vou ler o comentário e aí a gente começa a falar sobre efemérides e fala mais sobre os mapas. Eu vou ler de novo esse verso, porque ele realmente é muito importante, e vou ler o comentário e a gente para o Śrīmad Bhagavatam por aqui. Verso 39 e 40. Assim, o devoto que adora a mim, no caso, Kapiladeva, Krishna, Vishnu, o Senhor onipenetrante do universo, com serviço devocional inabalável, abandona todas as aspirações a ser promovido a planetas celestiais, ou a tornar-se feliz neste mundo, com riqueza, filhos, gado, lar, ou qualquer coisa relativa ao corpo. Eu o levo para o outro lado do nascimento e da morte. Significado. Serviço devocional inabalável, como se descreve nestes 2 versos, significa ocupar-se em plena consciência de Krishna, ou serviço devocional, aceitando o Senhor Supremo como o todo de tudo, uma vez que o Senhor Supremo é o todo abrangente. Se alguém o adorar com fé inabalável, terá alcançado automaticamente todas as demais opulências e é executado todos os demais deveres. Neste verso, o Senhor promete que leva seu devoto para o outro lado do nascimento e da morte. O Senhor Chaitanya recomendou: pois, a quem aspira a transcender nascimento e morte, que não deve ter posses materiais. Isto significa que não se deve tentar ser feliz neste mundo, ou ser promovido ao mundo celestial, nem esforçar-se por obter riqueza material, filhos, casa ou gado. Os sintomas da liberação e como ela é alcançada imperceptivelmente pelo devoto puro já foram explicados. Então a gente já falou isso nos encontros anteriores. Para a alma condicionada, há 2 status de vida. Um status é nossa vida atual, e o outro é a nossa preparação para a vida seguinte. Se estou no modo da bondade, então posso estar me preparando para a promoção aos planetas superiores. Se estou no modo da paixão, então permanecerei aqui numa sociedade onde haja muita atividade. E se estou no modo da ignorância, posso ser degradado à vida animal ou a um grau inferior de vida humana. Mas, para o devoto, não há interesse por esta vida nem pela vida seguinte, porque em nenhuma vida ele deseja elevação em termos de prosperidade material, ou uma vida de grau superior ou grau inferior. Ele ora ao Senhor: meu querido Senhor, não me importa onde nascerei, mas deixa-me nascer, mesmo que seja como uma formiga na casa de um devoto. O devoto puro não ora ao Senhor pedindo liberação deste cativeiro material. Na verdade, o devoto puro nunca pensa que é apto à liberação. Considerando sua vida passada e suas atividades malignas, ele se acha digno de ser enviado à mais baixa região do inferno. Se nesta vida estou tentando me tornar um devoto, isto não quer dizer que em minhas muitas vidas passadas eu era 100% piedoso. Isso não acontece. O devoto, portanto, é sempre consciente de sua verdadeira posição.
É apenas devido à sua plena rendição ao Senhor, pela graça do Senhor, que seus sofrimentos são abreviados. Como se afirma no Bhagavad Gita, rende-te a mim, que hei de proteger-te de todas as espécies de reação pecaminosa. Esta é a sua misericórdia. Mas isto não significa que alguém que se rendeu aos pés de lótus do Senhor não tenha cometido más ações em sua vida passada. O devoto sempre ora, por minhas más ações, que eu nasça repetidamente, mas minha única oração é que eu não me esqueça de teu serviço. O devoto tem esta força mental e ora ao Senhor, que eu nasça repetidamente, mas deixa-me nascer no lado teu devoto puro, para que eu possa outra vez ter a oportunidade de desenvolver-me. O devoto puro não anseia por elevar-se em seu próximo nascimento. Ele já abandonou este tipo de esperança. Em qualquer condição de vida em que se nasça, como chefe de família ou mesmo como animal, sempre se tem alguns filhos, alguns recursos ou algumas posses, mas o devoto não anseia possuir nada. Ele se contenta com qualquer coisa que obtenha pela graça do Senhor. Não está absolutamente apegado à ideia de melhorar seu status social ou de melhorar o status de educação de seus filhos. Ele não é negligente, é um cumpridor de seus deveres, mas não gasta muito tempo pensando em melhorar a temporária condição de sua família ou sua condição social. Ele se ocupa plenamente no serviço ao Senhor, e quanto aos outros assuntos, ele simplesmente lhes reserva o tempo absolutamente necessário. Yartaham upayum jataha. Um devoto puro assim não se importa com o que vai acontecer na próxima vida ou nesta vida. Ele nem sequer se importa com família, filhos ou sociedade. Ele se ocupa plenamente no serviço ao Senhor, em consciência de Krishna. O Bhagavad Gita afirma que, sem o devoto saber, o Senhor providencia sua transferência imediata à sua morada transcendental, logo após o devoto deixar este corpo. Após abandonar o corpo, o devoto não vai para o ventre de outra mãe. A entidade viva comum após a morte é transferida ao ventre de outra mãe segundo seu karma ou atividades para tomar outro tipo de corpo. Porém, quanto ao devoto, ele é imediatamente transferido ao mundo espiritual na companhia do Senhor. Isto é a misericórdia especial do Senhor. Como isto é possível, explica-se nos versos seguintes. Visto que é todo-poderoso, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Ele pode perdoar todas as reações pecaminosas. Ele pode transferir imediatamente uma pessoa à Vaikuntha louca. Este é o poder inconcebível da Suprema Personalidade de Deus, que tem disposição favorável aos devotos puros. Jai Prabhupada Ki Jai. Então é interessante, por quê? Porque Prabhupada ele nem está preocupado com isso. Mas ele está explicando justamente o tutorial pelo qual a gente não precisa se submeter aos resultados do nosso mapa. Ele está dizendo, você pode superar todas as ações pecaminosas e todos esses méritos materiais de bom karma e simplesmente ir diretamente para Vaikuntha, ir diretamente para o mundo espiritual. É difícil se tornar um devoto puro, não é uma coisa fácil assim, agora eu vou virar um devoto puro. Mas Prabhupada está explicando, e todos esses mestres estão explicando qual o processo pelo qual a gente pode se desenvolver nesse sentido. Qualquer avanço já é significativo. E como o Prabhupada mesmo falou no final, né, o devoto não está nem esperando isso, ele só quer nascer de novo com a lembrança daquilo que ele tem que fazer. Então, a gente continua na próxima semana justamente com esses versos onde Kapiladeva vai explicar como a gente se livra de todos esses nascimentos e mortes
E agora a gente vai um pouco falar sobre efemérides e resultados dos últimos eventos, né? Então, esse eclipse ele foi realmente muito interessante em resultados. A gente continua com uma grande concentração de planetas em Libra. Antes de começar a falar sobre as efemérides, fala aí, Alexandre. Só pedir para repetir a parte que o Prabhupada fala sobre os familiares. Ele tem um pedaço que ele fala sobre você não se preocupar com as questões da família e, enfim, e por aí vai. Só queria ouvir de novo esse pedacinho. Eu li ele agora, foi? Foi uns 2 parágrafos antes. 2 parágrafos antes. Ah, pronto. Eu acho que esse aqui. Um devoto puro, assim, não se importa com o que vai acontecer na próxima vida ou nesta vida. Ele nem sequer se importa com família, filhos ou sociedade. Ele se ocupa plenamente no serviço ao Senhor em consciência de Krishna. O Bhagavad Gita afirma que, sem o devoto saber, o Senhor providencia sua transferência imediata à sua morada transcendental, logo após o devoto deixar este corpo. É isso? Hare Krishna. É isso, gratidão. Mas tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa a respeito disso? É que eu achei muito bonito. Eu achei muito bonito pedir para repetir, para poder fixar. Entendi. Massa. É que isso parece muito duro, né? Isso parece uma coisa insensível. Mas na realidade é a maior ajuda que a gente pode dar para qualquer membro amado da família da gente, né? Para as pessoas que a gente mais ama de verdade, o melhor que a gente pode fazer é dar o exemplo e usar a nossa máxima energia de amor, afeto, ternura, dedicação, sinceridade para fazer o melhor que a gente puder no nosso caminho espiritual. Porque dando esse exemplo, fazendo isso nessa direção, talvez eles sigam o exemplo. De toda maneira, eles vão se beneficiar, né? Nem que seja na próxima vida, vai dar mérito espiritual para eles. Mas a forma mais imediata que a gente tem de ajudar qualquer pessoa é dando o melhor exemplo que a gente puder. Então, quando ele fala de não se preocupar com a família, é porque se a gente se preocupa, a gente não está agindo. Se a gente estiver agindo, a gente não se preocupa, porque a gente sabe que está fazendo o melhor que pode. Então, a própria preocupação é uma ilusão. É uma fraqueza nesse sentido de não acreditar que está fazendo o melhor que pode e não está confiando em Deus o suficiente de que Ele vai também colocar a mão e dar misericórdia, né? Fala aí, Ana. Fim do Gandanta, é isso. Tem na Bíblia também, abandonar pai e mãe. Meu pai vivia citando. Então, mas é pesado, né? Tipo, é difícil para algumas pessoas. Não, assim. mas não é, não. Essa é a leveza, né? É o fim do Gandanta. Até para dar uma liberada geral na galera. Sim, eu concordo. É porque, assim, você sabe bem mais do que eu, né? Tipo, para uma mãe, é difícil, né? Ela vai querer que o filho esteja sempre ali e que tudo mais, mas é isso. A gente tem que se libertar mesmo, tem que estar livre mesmo. Livre no sentido de quem é pai, mãe, irmão, depois de 200, 300 vidas, né? A gente
já passou por todos os papéis possíveis, com todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente já foi pai, já foi mãe, já foi primo, já foi amigo, já foi casado. Então, assim, a gente já passou por todas essas com todo mundo. Tipo, sei lá quem era minha mãe numa vida passada, meu pai, minha avó, meus primos. Então, é isso. A gente tem que entender essa temporalidade e transitoriedade das existências, né, das vidas. A gente está aqui há muito tempo mesmo para ficar se apegando ao que é tão temporário, né? Mas só uma colocação, eu acho que tem muito a ver em dar independência e autonomia. Aí eu não vejo de uma forma tão pesada. Eu acho que a gente foi criado numa concepção de muito apego e que é tudo o contrário do que a gente precisa fazer, né? Não é amor, Sim, sim. uma dependência. É isso, tá certo, é isso mesmo. É que quando eu penso assim, eu lembro de alguns gurus e alguns indianos que eu conheci, assim. E é engraçado quando você pergunta para ele assim, mas e a sua mãe? Ele fala, eu não sei. Aí, como assim você não sabe? Ele fala, não, eu não sei. Quanto tempo faz que você teve alguma notícia? Uns 40 anos. Esse cara, tipo, realmente não tá passando pela cabeça dele isso. Ele não tem mais associação nesse sentido, família, primo, mãe, que... Não sei, eu larguei essa vida. Faz tempo que eu larguei essa vida. Então, vamos lá para as efemérides. Sempre lembrando, né, da colaboração aí da Parama e da Ana nas efemérides, que eu tô ficando rouco já, só eu que falo aqui. Lembrar também que... Boa. Isabela, faz perguntas, se coloca, tenta se chegar, e aí dá uma olhada agora no teu PDF, na página 2. Na parte de baixo vai estar escrito D1, Rashi D1. Esse é o teu mapa natal. E aí vai ter uns númerozinhos e umas letrinhas que eu não sei se tu já consegue decodificar essas letrinhas, mas aí a gente vai te ajudando também, te explicando. Quem vai ficar responsável agora por responder e tirar as suas dúvidas vai ser a Ana e a Parama. Então, você já tem alguma dúvida? Agora, já? Tem? Várias? Não, várias, né? Mas especificamente agora, não. Boa. Não, nenhuma. A Parama estava querendo responder dúvidas. A Ana também. A Parama tá diferente depois desse eclipse. Ui! Uau, mudou. Olha só, se tiver dúvida depois e quiser mandar no grupo, ou mandar mensagem privada, o que a gente puder ajudar, estamos aí. Mudanças de eclipse. Então, é porque eu nunca... Eu só assisti essa reunião e a reunião passada, né? Então, eu nem sei que tipo de dúvidas era para eu ter. Ótimo, Boa. Isabela. Só preste assim. Como é, tá tudo bem. É isso. Eu já vi que o mapa da Renata tem bastante dos nossos mapas, né? Como eles conversam, né? Eu preciso do mapa da Maria, dos dados da Maria para ver Eu essas imaginei conversas. que você ia perceber. A hora que eu vi a Shleisha e Giesta, eu falei, Pronto, chegou alguém para fazer a ponte. Só para te contar, Renata, é porque a Ana Então, tem, enfim, coisas importantes em Ashleisha e eu em Giesta, e a gente já conversou sobre essa possibilidade de tensão entre essas duas nakshatras, mas que como a gente usa isso e a gente vai aprendendo juntas, então, que não são nakshatras fáceis, né, de lidar e de interagir, né? São as mais rock and roll.
Mas tem um ritmo bom. Tem um ritmo. Pronto. É isso. A gente vai acabar descobrindo o mapa um do outro aqui ao longo do tempo também. Eu vou colocar só o que está agora ativo dentro de Libra. Eu não dei uma travada aqui na internet, eu não sei se vocês estão me vendo ou me ouvindo. Estamos te ouvindo. Tá? Uhum. Beleza, tá bom. Tá meio, como é que se diz, pixelado. Mas... Cora, você falou que vai falar Isso. sobre o que está no ar agora, mas eu acho o seguinte, dá uma adiantada no eclipse, porque vai ser dia 8, é terça-feira, então é antes da nossa aula. Beleza, eu não consegui ouvir o que tu falou, cortou. Mas quer falar? Já fala. Não, para a gente conversar sobre o eclipse, para adiantar alguma coisa, porque vai ser antes do próximo encontro. Sim. Ô, Goura. Sim. É isso. Agora tu voltou aí dizer para te fazer aquele esquema de sair e voltar de novo. Beleza, então vocês vão falando sobre